Shalom, irmãos e irmãs, que o Eterno abençoe a todos vocês, uma excelente tarde, abençoada tarde para você e para sua família, com a graça e a paz de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre Manassés e Efraim, que fazem parte das 12 tribos de Israel. O que podemos aprender com a história dessas duas tribos, onde elas estão na Bíblia? Bem, em primeiro lugar, nós sabemos que as 12 tribos de Israel fazem alusão aos 12 filhos de Jacó. Sabemos também, assim, fazendo um início, que José foi vendido, como escravo para os egípcios. José, antes de ser vendido, ele já vivia uma vida de opressão pelos seus irmãos, já era perseguido. E nesse momento, quando ele é levado para o Egito, vendido pelos ismaelitas, ele é exaltado lá no Egito. Mas como assim exaltado, Raquel? Bem, ele começa a ser conhecido como um sábio hebreu que conseguia interpretar sonhos. Faraó teve um sonho que nenhum dos seus magos e feiticeiros estava conseguindo, estava acertando a interpretação. É nesse momento que ele manda chamar Yosef, que estava na prisão. Ele chefiava inclusive a prisão e interpretou vários sonhos de vários prisioneiros dentro da prisão que ele vivia. E quando ele chega frente com o faraó, ele diz: esse sonho que você teve significa que o Egito terá 7 anos de fartura e 7 anos de fome, como assim realmente aconteceu. Então, por ele ter dado essa interpretação ao faraó, o faraó dá um cargo para ele de chefia, como governador do Egito, e ele também dá uma esposa para ele, e a esposa dele se chama Asenate. Então, nesse momento, com essa esposa, ele tem 2 filhos, chamados de Manassés e Efraim. E o que significa esse nome Manassés? Por que Yosef deu o nome do seu primeiro filho, seu primogênito, de Manassés? Porque ali, pessoal, ele estava fechando feridas que ele carregava na alma. Porque o nome Manassés significa esquecimento. Por isso, Deus estava abençoando ele com esse filho. E por isso ele coloca o nome desse filho de Manassés, porque ali ele estava esquecendo feridas do passado, ele estava fechando páginas negras que ele passou ali no Egito, e estava começando uma nova vida com as bênçãos de Deus. E em seguida ele tem um segundo filho, chamado de Efraim. Efraim no hebraico significa fertilidade, prosperidade. E realmente Yosef foi uma pessoa próspera, ele prosperou no Egito, ele se tornou governador, ele se tornou uma pessoa confiável, saiu da condição de escravo à condição de governador. Então, olha só a ascensão que Deus deu para ele naquela terra, longe da terra da casa do pai. Depois de 13 anos, o pai encontra com ele, e no começo o pai nem sabia que era o filho, Jacó reencontra o seu filho de uma forma bem diferente. Seus irmãos também ficam perplexos, pois eles nem imaginavam que o irmão deles, que ele tinha jogado no poço, estava naquele lugar e ainda mais sendo governador. Realmente foi bem chocante. Então Jacó, seu pai, quando já estava mais ou menos com seus 148 anos, 147, se não me engano, Yosef leva os seus 2 filhos para o seu pai Jacó abençoar, seus filhos Manassés e Efraim. Naquele momento, Jacó faz uma bênção cruzada, como assim diz na palavra de Deus. Ele abençoa primeiro o mais novo, Efraim, e depois o mais velho, Manassés, significando que ali a tribo de Efraim ia ter superioridade sobre a tribo de Manassés. E também que naquela bênção cruzada, ele estava dando bênçãos espirituais, levando as bênçãos dos judeus aos gentios. Então, pessoal, a tribo de Efraim, ela realmente sempre esteve à frente, ela sempre esteve de forma crescente e com poderio. Então, quando inclusive a tribo, quando acontece o assentamento da terra de Canaã, no tempo do rei Davi e Salomão, Efraim realmente ocupou essa posição de liderança, de honra entre todas as tribos.
E fazendo assim o que nós podemos extrair da história, né, de Efraim e Manassés. Olhando para a história dessas duas tribos, né, nós podemos tirar um entendimento disso, de que o nosso passado não impede que as bênçãos de Deus possam chegar em nossas vidas. O que passamos de ruim no passado, isso não impede que uma bênção de Deus possa vir até você. Bem, ficamos por aqui. Até a próxima. Um forte abraço para você. Shalom, shalom.